Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e vamos falar do episódio número 8 de Tower of God, que já começou com uma coisa inovadora do diretor com relação aos outros episódios, que é continuar de fato de onde terminou no último episódio. Então, já tivemos uma coisa boa pra falar do episódio, né? Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber novas notificações e vamos falar desse episódio agora. Vamos falar das coisas positivas primeiro? Coisas positivas. Como eu falei, ele começou de fato onde terminou no episódio passado. Isso já é um avanço com relação aos outros episódios que nunca começavam onde tinha tido um cliffhanger, né? Uma chamada pro próximo episódio. Nesse aconteceu, nesse existiu isso. Ele fez uma outra coisa boa, essa questão do com Agüero não deixar na cara as coisas, isso foi bem positivo. Dá uma valorizada no personagem, dá uma valorizada no que ele é, no como ele é, porque quando você é enganado pelo personagem que enganou todos os colegas de equipe, isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa, o anime fazendo valer o que é a personalidade do personagem. Ele não te entrega as coisas porque o próprio personagem tá enganando. Então isso, pra mim, foi uma coisa muito positiva do episódio. E toda essa parte, todo esse episódio foi pra mostrar que aparentemente não importa se em testes as pessoas forem em equipes diferentes, aparentemente o que vai contar mesmo são os laços, apesar de que a gente tem até uma discussão ali com o Ro e com a garota, que existe essa questão da traição, essa questão de você sempre se defender apesar de tudo, a questão que você pode matar qualquer um a qualquer momento. Então há essa discussão no episódio, né, sobre traição e sobre você não querer trair alguém que você tá criando vínculo. Com o Agüero e as pessoas ao redor dele, inclusive o Laurel, eu acho que é Laurel o nome dele, já deram a entender que esse é um grupo fechado, que esse é um grupo de pessoas que importa muito mais as pessoas passarem para o próximo andar do que grupos temporários que eles vão acabar encontrando nesses testes. E uma coisa que não favoreceu muito a compreensão de tudo isso é que o teste não ficou claro. Então, desde o episódio passado isso já foi um problema, mas eu não quis entrar em detalhe, mas nesse episódio ficou muito mais marcante. O teste não tá claro. Ele não tá claro o que as pessoas vão fazer pra passar, o que não vão fazer pra passar. Ele não tá claro qual é a dinâmica de fato. Tem gente que já passou, aparentemente, mas não passou. Então, assim, essa questão de passar de fase, de andar ou de alguma coisa, não tá clara. Isso não tá sendo dito no anime. O anime não tá falando isso. Ele tá falando que as pessoas vão passar para algum lugar, as pessoas vão passar de nível, vão ser aprovadas para alguma coisa. Mas ele não entra em detalhes do que ele tá falando. Então eu não sei o que é esse teste, pra que ele serve de fato, se as pessoas vão passar ou não vão passar, pra onde vão passar, o porquê que vão passar, não sei. O anime não tá falando isso. Eu só sei que nosso querido Hack passou, aprovado. Eu sei que muita gente já tá com um pezinho lá, inclusive o próprio Liso ou Liso ou Shibizo, como você quiser chamar. O próprio Hunker, né, falou que ele vai conseguir passar sozinho. Então, qual que é a ideia? Eu não tô entendendo. Eu não entendi, não ficou claro pra mim. A única coisa que ficou clara pra mim foi essa questão, parceria apesar dos grupos. A questão de que eles estão num grupo meio que fechado já pra passarem juntos. Que o Kun conhece isso, que o Kun sabe disso. E ele sabe que ele vai ter que dar preferência para as pessoas que estão mais próximas dele do que para essas pessoas aleatórias que ele vai encontrar durante a subida pela torre, né? Então você tem isso pelo menos ficando claro. A dinâmica no anime ficou muito confusa. Inclusive durante o teste existem algumas pausas no teste para meio que dar uma contextualizada, ou pelo menos uma tentativa de contextualizada. E aí você tem, né, os momentos com o Lerorô e também o momento ali com a Endorsen na parte até a última parte onde de fato ela tá entrando no teste. Então você tem algumas contextualizações, mas elas são contextualizações perdidas porque você deixou de explicar alguma coisa e eu não sei o que eu tô fazendo nesse teste. Então há uma tentativa do anime de explicar, não consegue, mas pelo menos o episódio todo focou tanto nessa questão de eles serem um grupo fechado, e inclusive no final a própria Endorse meio que traiu ali pra poder de alguma maneira ser aprovada. Então aparentemente há um grupo de pessoas que entendeu pra que serve esse teste. Eu não entendi, mas as pessoas ali dentro do teste elas entenderam. Enfim, foi um episódio assim dinamicamente complexo no sentido de confuso. A ideia geral ele consegue passar muito por causa do como eles aproveitaram a personalidade do Kun Agüero e dessa questão de
ele não passar informação nunca e a gente só ter acesso quando se conclui a coisa. Então eles se aproveitaram bem disso. E novamente a gente tem essa questão de que o único personagem que existe até agora no anime é o Kun Agüero, de fato. É o único que está sendo desenvolvido, que toma decisões, o único que influencia decisões, o único que pensa nas pessoas e no que vai acontecer com elas de fato, de alguma maneira. Kun Agüero é o único personagem de Tower of God de fato até agora. As outras pessoas são muito caricatas ainda, a própria Dorsey é muito caricata. O Ban é praticamente inexistente. A Rachel, nem vou falar nada, a gente só sabe que ela não existe praticamente. A Naki, nesse episódio, ela também não existiu como personagem, ela existiu apenas como um peão na mão do Kun Agüero. Os Rankers, eles são apenas poderosos e não tem mais substância do que isso nesse momento, então ainda é um anime onde o Kun Agüero é protagonista. Então esse anime ele precisa trazer um pouco mais de personagem para a história. Tá faltando um pouco de personagem pra história. Tá faltando um pouco de por que essas pessoas estão tomando essas decisões, por que elas estão ficando juntas, qual a motivação delas em ficarem juntas, por que a Endorse entendeu que ela faz parte de um grupo aparentemente, por que? Tá faltando muito porquê dos outros personagens, além do Kun Agüero, estarem fazendo o que estão fazendo. Tá faltando muito porquê. Então o anime tá pecando nisso. Embora, como eu falei, foi um bom episódio no sentido de definir que você vai ter que pensar de uma maneira individual, você vai também ter que pensar de uma maneira coletiva, senão você não vai conseguir passar nesse exame. O que dá a entender é que as pessoas que não criaram vínculos e as pessoas que estão pensando apenas e única e exclusivamente nelas, nesses testes, não vão conseguir ser aprovadas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado. Valeu, falou.